boa noite. Boa noite. Justiça manda Haddad criar 150 mil vagas em creches até 2016. Ministério Público pede veto a táxis nos corredores de ônibus. Governo do estado pressiona a prefeitura para fechar hotéis no centro da capital que viraram ponto de usuários de crack. Após desistência de Serra, Alckmin afirma que Aécio já é o candidato tucano ao Planalto. Brasil não vai conceder asilo a Edward Snowden em troca de informações. O Jornal da Gazeta está no ar. O Ministério Público Estadual dá prazo de 45 dias para que a Prefeitura retire os táxis dos corredores de ônibus de São Paulo. A decisão foi tomada depois que um estudo da Secretaria Municipal de Transportes mostrou que a velocidade dos ônibus é menor nos corredores por causa da presença dos táxis. Nas ruas, a população está dividida. O taxista ameaça. 33 mil táxis vai cercar a prefeitura e aí eu quero ver se a Haddad vai aguentar a nossa pressão. O motorista de ônibus reclama. Tem uns que atrapalham demais, ainda te xinga ainda, eles acham que tem razão, sem passageiro. Os ônibus levam vantagem. Hoje, o Ministério Público se posicionou favorável à retirada dos táxis dos corredores de ônibus. E mais, ameaçou com uma ação civil pública se a proibição não entrar em vigor em 45 dias. A Prefeitura anunciou que vai fazer audiências públicas para discutir o assunto com a população. 3 táxis, como esse que passou, que levam em média de 1 a 2 passageiros, ocupam o mesmo espaço que um ônibus inteiro que leva mais de 100 pessoas. Foi analisando esses números que a Secretaria Municipal de Transportes elaborou um estudo que sugere que a Prefeitura retire os táxis dos corredores de ônibus. O estudo também analisou que a velocidade dos ônibus é menor nos corredores justamente por causa da presença dos táxis. Mas só a possibilidade de se colocar essa proibição em prática já provoca muito barulho aqui em São Paulo. Ontem, cerca de 80 taxistas fizeram uma manifestação. Eles querem circular nas faixas exclusivas e continuar nos corredores. E alegam que as proibições vão derrubar o número de passageiros que usam os táxis. Vai cair uns 30% aí no nosso serviço. Os taxistas têm permissão para circular nos corredores de ônibus apenas quando estão com passageiros. É uma maneira de escapar do trânsito parado nas outras faixas. Para este motorista de ônibus, o entra e sai dos táxis no corredor é o que mais atrapalha. Ele está na direita, ele de repente ele cai dentro do corredor, nós corremos o risco de frear um carro desse e busca machucar muito passageiro aqui dentro. Mas Dona Frida não concorda. Ela usa ônibus e táxi todos os dias e acha que tem espaço para todo mundo. Não atrapalham mesmo, porque eles vão no fluxo. Essa é a mesma opinião de muitos passageiros de ônibus entrevistados hoje. A pista normal ninguém anda, então pegar um táxi, o táxi pega o corredor, é muito mais rápido. Não atrapalha não. Seja como for, eles também estão servindo a população. Mas nem todos defendem os taxistas. No corredor tem que ser só para os ônibus, né? O ônibus andar de pré. É, melhor fica bem melhor. Mais espaço para o ônibus, mais espaço para o público. Para esta especialista em engenharia de tráfego e transportes, o Ministério Público está certo em pressionar a Prefeitura. A questão é ser transporte coletivo ou individual. O táxi é transporte público, mas é um transporte público individual. Enquanto a Prefeitura não toma uma decisão definitiva, muita gente aponta para um caminho intermediário. Poderia ter um rodízio, né, no horário de pico, com a circulação de ônibus é maior, né? Fazer uma faixa para táxi, uma para ônibus, uma para moto também não dá, né? Em São Paulo é impossível. Não tem como. É difícil. O jeito é dividir. O jeito é dividir mesmo. E o rodízio de veículos será suspenso no final deste mês.
De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, o rodízio será suspenso do dia 26 de dezembro até 13 de janeiro. Durante 18 dias, os automóveis estarão liberados para trafegar dentro do chamado mini anel viário, independentemente da placa do carro e do dia da semana. O rodízio será retomado na segunda-feira, 13 de janeiro, em razão do aumento do fluxo de veículos na cidade. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, uma entrevista com o Gilmar Tato, secretário municipal de Transportes de São Paulo. Justiça de São Paulo manda prefeito Fernando Haddad cumprir promessa de campanha e criar 150 mil vagas em educação infantil até 2016. De acordo com a decisão, o governo municipal tem 60 dias para apresentar um plano de ação. O Tribunal de Justiça ordenou que a Prefeitura de São Paulo crie, até o fim da gestão do prefeito Fernando Haddad, 105 mil vagas em creches de tempo integral para crianças de 0 a 3 anos e o restante em pré-escola de 4 a 5 anos. Metade de todas essas vagas deve ser criada em 18 meses, o que a Prefeitura já adiantou não ser possível. É a primeira vez que um tribunal estipula um número de criação de vagas para a cidade. A Justiça ordenou também que crianças de famílias pobres tenham prioridade na entrada em creches. Atualmente, a fila de espera por vagas na educação infantil tem cerca de 156 mil inscritos. Após 56 horas de buscas, bombeiros encontram um corpo de mulher que caiu em um córrego na zona sul da cidade. O corpo de Daniela Laudísio foi encontrado dentro do córrego que passa sob o canteiro central da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Ela estava na garupa de uma moto que colidiu com um veículo parado em um semáforo na noite do último sábado. Com o impacto da batida, ela foi lançada dentro do córrego. Segundo os bombeiros, o corpo estava a cerca de 2 quilômetros do local do acidente. Polícia Civil divulga imagens do assalto ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, no final de setembro. 2 suspeitos foram detidos na semana passada, mas as prisões só foram divulgadas no último domingo. O assalto aconteceu no terminal de cargas da empresa aérea TAM. Eles levaram um caminhão-baú com tablets e máquinas fotográficas. A carga foi avaliada em 3 milhões de reais. Além dos 2 presos, a polícia ainda procura mais 10 suspeitos de participarem do crime. Metade da carga foi recuperada em outubro após uma denúncia anônima. Brasil não vai conceder asilo a Edward Snowden em troca de informações. A informação é do jornal Folha de São Paulo. O jornal publicou hoje uma carta escrita por Snowden, na qual o ex-agente sugere que, se obtiver o benefício, pode auxiliar o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional a investigarem a espionagem de Washington a cidadãos, autoridades e empresas brasileiras. No texto, Snowden afirma que a Casa Branca irá continuar interferindo em sua capacidade de falar até que ele obtenha um asilo permanente em algum país. Atualmente, Snowden vive na Rússia com asilo temporário de 1 ano. Ex-analista da agência de inteligência americana, Snowden divulgou informações de espionagem praticada pelo governo americano. Ao jornal Palácio do Itamaraty, afirmou que o governo não irá se pronunciar sobre o assunto enquanto Snowden não oficializar o pedido de asilo. A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou hoje que a Eletropaulo, concessionária de distribuição que atua na região metropolitana de São Paulo, devolva aos consumidores 626 milhões de reais, que, segundo a ANEEL, a Eletropaulo recebeu irregularmente via conta de luz. Durante 10 anos, clientes da distribuidora pagaram por investimentos em equipamentos que ela não fez. A restituição será parcelada ao longo dos próximos 4 anos nos reajustes da tarifa de energia. Não haverá pagamento direto aos consumidores pelos valores devidos. A Eletropaulo ainda pode recorrer da decisão. A nebulosidade deve aumentar na cidade de São Paulo nos próximos dias, provocando chuva a partir de sexta-feira. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade aumentam nesta quarta-feira e o tempo só continua firme em parte do Nordeste e do Sul do Brasil. No Sul, o predomínio ainda é de sol e calor, mas pode chover do Nordeste de Santa Catarina ao leste do Paraná. Já no Sudeste, o tempo continua instável, com muita chuva no centro-norte de Minas, no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. No Centro-Oeste e no norte do Brasil, o sol brilha entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes, principalmente à tarde. E no Nordeste, tempo firme, apenas
apenas entre o norte do Ceará e o Rio Grande do Norte, com chuva nas demais áreas, principalmente na Bahia. Amanhã a temperatura sobe em todo o país, chegando aos 34 em Porto Alegre e aos 35 graus em Teresina. Em São Paulo, o litoral e o Vale do Ribeira continuam com muitas nuvens, mas a possibilidade de chuva é pequena. Máxima de 27 graus em Santos. E nas demais áreas do estado, faz sol e calor, com pancadas de chuva no norte e no nordeste paulistas. Máximas de 31 graus em Barretos e de 30 em Franca. Amanhã na capital, sol entre nuvens com máxima de 28 graus. Na quinta-feira, o céu fica nublado, mas não chove, máxima de 27. E na sexta, sol com chuva a qualquer hora, máxima de 29 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Voluntários que adotaram as cartinhas endereçadas ao Papai Noel dos Correios tiveram hoje a oportunidade de acompanhar a entrega dos presentes. Um dia diferente também para 190 crianças de uma creche do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. As meninas estão curiosas. Mesmo com tantos pacotes, elas ainda não encontraram o que procuram. Mas quem que vocês querem ver hoje? Papai Noel! No espaço meio escondido das crianças, não tem brinquedo aleatório. Eles são separados sob a medida do desejo de cada uma das 190 crianças desta creche, conveniada à Prefeitura no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Uma grande maioria, talvez, é o único presente que vai ganhar esse ano. Pelo segundo ano consecutivo, a diretora enviou os desejos das crianças para os Correios. As cartinhas endereçadas ao Papai Noel foram acolhidas por desconhecidos. Emociona a gente, porque ver a carinha deles é muito bom. Presentes comprados e embalados, é hora de entregar. As crianças estão eufóricas, vidradas na figura de roupas vermelhas e barba branca que chega com um sininho. Os mais novos são os primeiros. Guilherme tem medo do Papai Noel. O Lucas também. Já a Maia mostra sua coragem e manda um abraço daqueles no Papai Noel. A partir daí, um por um é chamado e o medo vai embora. Tem brinquedo maior que criança e abrir presente é uma delícia. Demora um pouco, mas as crianças ficam encantadas. E claro, não basta ganhar, o negócio é poder mostrar. Já tem nome a sua boneca? Como é que ela vai chamar? Neném. Mostra tudo que você ganhou pra mim, então. Camiseta? É, dá uma aranha. O que mais? Uma calça. O que mais? Um sapato. O que mais? Uma aranha. O Homem-Aranha. E no meio dessa confusão toda, entre bola, carrinho, boneca, Papai Noel entregando presente, parece que quem está mais feliz e que ganhou os melhores presentes não foram nem as crianças, e sim as voluntárias que fizeram disso uma realidade. Como se você voltasse a ser criança, né? Então eu me imagino em cada um deles, só isso. Uma felicidade que não dá para descrever. Os Correios ficam encarregados de levar o presente para a criança escolhida pelo voluntário que adota uma cartinha. Mas as amigas ganharam a chance de acompanhar esse momento especial pessoalmente, já que há 6 anos elas juntam familiares, vizinhos, conhecidos e adotam centenas de cartas. Este ano são mais de 800. O meu pouco com o seu pouco é muito para quem não tem nada. Eu acho que esse é o símbolo do nosso trabalho. O que nós ganhamos isso é essa satisfação que vai passar o que 10, 20, 30 anos, vai continuar aqui no coração. Policiais que fazem patrulhamento de um batalhão na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, são proibidos de rodar mais de 40 quilômetros com viaturas durante um turno de 12 horas. Nenhum bairro em São Paulo é seguro. Em qualquer lugar você corre o risco de ser assaltado. Eu mesma já fui assaltada aqui em plena hora do almoço, levaram minha bolsa. Colegas já foram assaltados aqui na Sena Madureira. Em nenhum lugar de São Paulo se sente seguro. Ela trabalha na Vila Mariana, perto do 12º Batalhão da Polícia Militar. O comando da companhia determinou que viaturas que atendem o serviço de emergência 190 circulem no máximo 40 km por dia, medida que deixou a população preocupada.
É ridículo, sem comentários, né? Como eu falei. Vamos colocar limites, então, em tantas outras coisas, né? Na verdade, não há polícia suficiente para a cidade inteira, né? Se fizer isso, vai diminuir a segurança cada vez mais. Segundo a Polícia Militar, essa decisão é comum em todas as companhias e envolve apenas as viaturas de atendimento ao serviço 190, para que elas fiquem estacionadas ou em ronda nas áreas de maior necessidade. A Vila Mariana tem uma área de 8 quilômetros quadrados e uma população de mais de 130 mil habitantes. O capitão, que é porta-voz da Polícia Militar, explicou por que a medida foi tomada. Isso tem a ver tanto com a questão operacional, para posicionar essas viaturas de maneira técnica, de modo a atender a demanda criminal, e também uma economia de meios. É importante que o capitão, como gestor de polícia, se preocupe com isso também, porque a partir do momento que uma viatura baixe por problemas mecânicos, a sociedade deixa de ter esse atendimento. E quando você precisa, numa situação de emergência, você não conta com o apoio da Polícia Militar, ou esse apoio pode atrasar um pouco. Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo esclarece que a ordem de serviço veiculada na reportagem está em pleno acordo com as normas e diretrizes da instituição. A PM também afirma na nota que o comandante da companhia tem à sua disposição sistemas informatizados que possibilitam avaliar de maneira criteriosa os locais onde a incidência de crime é maior, portanto, onde se necessita de mais viaturas circulando. Em viagem a Pernambuco, o presidente Dilma Rousseff troca elogios com o governador do estado, Eduardo Campos, seu possível adversário nas próximas eleições. Juntos, Dilma e Campos participaram da inauguração da plataforma de petróleo P-62 da Petrobras na cidade de Ipojuca. Em seu discurso, o governador de Pernambuco elogiou a presidente, mas deixou claro que há um clima de disputa entre eles. Temos consciência de que para alguns esse seria um momento diferente do que está sendo. Poderia ser entendido como um encontro entre quadros políticos que amanhã poderão viver legitimamente uma disputa democrática. Mas não, esse é um encontro entre uma presidenta eleita democraticamente pelo povo brasileiro e por um governador reeleito pelo seu povo, que sabem o tamanho da institucionalidade, que sabem o dever que tem com o Brasil e que sabem separar o interesse público e o interesse da disputa política. Campos também disse ter respeito pela presidente e afirmou que ela é uma pessoa honrada e que ajudou a construir o Brasil que temos hoje. Ele estendeu os cumprimentos ao ex-presidente Lula. Dilma discursou por menos tempo, mas não deixou de devolver os elogios de Campos. Queria cumprimentar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, agradecer a recepção fraterna, o alto nível das relações que sempre pautaram a nossa convivência. Eduardo Campos é presidente do PSB, partido que deixou a base aliada do governo Dilma Rousseff neste ano para lançar candidatura própria nas eleições do ano que vem. Ele pode ser o candidato do partido. Outro nome cotado que se aliou ao partido é o de Marina Silva. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirma que o senador mineiro Aécio Neves já é o candidato do partido à presidência da República. Ontem, o ex-governador José Serra comunicou pela internet seu afastamento da corrida presidencial. Segundo ele, como a maioria dos dirigentes do partido acha conveniente formalizar o quanto antes o nome de Aécio Neves para concorrer à presidência da República, devem fazê-lo sem demora. À medida em que o Serra não é candidato, o Aécio já é o candidato, mas isso formalmente pode ser feito a qualquer momento. Segundo Alckmin, a mensagem de Serra foi uma atitude de desprendimento importante para unir o partido. Nos últimos meses, Serra travava uma disputa interna com Aécio para ser o candidato ao Planalto. Serra disputou o cargo em 2002, quando perdeu para Lula, e em 2010, quando perdeu para Dilma. Diante da atual maioria pró-Aécio no PSDB, Serra até considerou deixar o partido para disputar a presidência em outra legenda, o que acabou não acontecendo. E hoje o senador Aécio Neves classificou o gesto de Serra como um ato de desprendimento e disse que ele é importante também para a unidade do partido.
Justiça condena ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e mais 3 acusados no chamado mensalão do DEM. Condenados por improbidade administrativa, eles terão de devolver R$300 mil, além de pagar multa de R$600 mil cada um, mas ainda podem recorrer. Além de Arruda, foram condenados a deputada federal Jaqueline Roriz, o marido dela, Manuel Costa de Oliveira Neto, e Durval Rodrigues Barbosa. Todos estão impedidos de concorrer à eleição por 8 anos. Arruda foi acusado de comandar o esquema de distribuição de propina a aliados políticos. No processo, alegou a ausência de provas. Jaqueline Roriz foi flagrada em vídeo recebendo dinheiro de Durval Barbosa. Ela afirmou que o dinheiro foi uma doação de campanha. Durval Barbosa, beneficiado pela delação premiada no processo, foi condenado a devolver bens que adquiriu de forma ilícita. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, disse que estão sendo buscados indícios de atuação do subsecretário Douglas Amato na máfia do ISS. O nome dele foi citado por Eduardo Barcelos, auditor que foi preso por integrar a máfia. Ele deu um novo depoimento ao Ministério Público Estadual. De acordo com Barcelos, Amato recebia dinheiro em troca de vantagens no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Ainda segundo o prefeito, a máfia dos fiscais é apenas a ponta do iceberg da corrupção na administração pública municipal. A qualidade do transporte público é motivo de reclamação de boa parte dos paulistanos, mas o que muitos usuários não sabem é que podem cobrar seus direitos pedindo o valor da passagem de volta ou até uma indenização pelo serviço prestado. Nas estações de metrô, as reclamações são frequentes. Muito apertado. Como se estivesse numa lata de sardinha. E o cenário nas plataformas em horários de pico se repete todos os dias na capital paulista. Confusão na hora do embarque, aperto, falta de ar. Nos trens da CPTM, a situação não é diferente. Aqui é péssimo, totalmente congestionado dentro do trem. Não tem como se movimentar. É um empurra-empurra, você é socada, você é jogada, você é arremessada e não tem condições de você entrar. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontou que 80% das pessoas que usam o transporte público não sabem, por exemplo, que se não tiverem qualidade no serviço, segurança durante o transporte e informações claras dos funcionários, elas podem exigir o dinheiro da passagem de volta ou um novo bilhete. Nossa, então eu ia ficar rico só de dinheiro de passagem que eu ia ter de volta, porque, sério, dá pra contar os dedos da mão e alguns do pé, às vezes que a gente pega e não tá muito cheio, apertado ou desconfortável. Os pesquisadores do IDEC também foram a campo para identificar os problemas no transporte. Bom dia, chega de aperto no transporte público. Em São Paulo, as campeãs de irregularidades foram as linhas de ônibus, com 85 ocorrências. Entre elas, demora e falta de informação nos veículos e pontos. Esta semana, o grupo iniciou uma campanha na cidade e distribuiu um porta-bilhete que traz as informações básicas sobre o direito dos passageiros e como fazer as reclamações. Você deve anotar todos os dados da linha, como horário, a data que está acontecendo, e levar isso para reclamação num canal oficial da operadora de transporte público, né? No site ou por saque também, por telefone. E caso isso também não tenha uma resposta positiva, você procurar o PROCON da sua cidade ou mesmo entrar com uma ação no Juizado Especial Civil, caso tenha danos morais ou danos materiais, né? Foi isso que fez o advogado paulistano Felipe Mendonça. Ele pegou um trem lotado na linha 9 Esmeralda no começo do ano passado. Foi empurrado por funcionários da CPTM e entrou com um pedido de indenização por danos morais. Ganhou a causa em segunda instância e, ao final do processo, deve ser indenizado em R$15 mil. Não acho que a prestação de serviço chega nem perto do que deveria ser. Pessoas são conduzidas de maneira completamente desumana. Inclusive, no processo, eu comparo a ratos. Porque se você transportar ratos nessas mesmas condições, você comete crime ambiental. Crime de maus tratos aos animais. Agora, transportar pessoas dessa forma, tudo bem para eles. Esta foi a primeira vez que a Justiça recebeu uma causa contra a conduta dos funcionários do transporte público. Para Felipe,
Casos como o dele e ações como a do IDEC devem ajudar os usuários a se conscientizarem sobre seus direitos. Em determinadas circunstâncias, só a devolução do dinheiro não basta, é necessário uma indenização mesmo. Tá? Então, condições em que eles empurram pessoas para dentro dos transportes, em que eles causam tumultos, tudo isso, na minha concepção, gera indenização a mais do que a mera devolução do preço. Mas a mera devolução do preço já é uma coisa importante e que, se virar hábito, com toda certeza eles param de buscar a superlotação e passam a impedir. Em nota, o metrô e a CPTM informam que realizam o ressarcimento do bilhete aos passageiros que não conseguem completar a viagem devido à interrupção do serviço. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Manifestação ontem de taxistas pela permanência nos corredores de ônibus expõe a complexidade do desafio para a conquista de transporte público eficiente na capital paulista. Nós hoje recebemos o secretário municipal dos transportes em São Paulo, Gilmar Tato. Secretário, obrigada por estar conosco. Eu queria começar antes, secretário, com o que nós acabamos de ver nessa longa matéria do Jornal da Gazeta, que mostrou a pesquisa do IDEC. E falando em geral do transporte, mas quando falou de ônibus da capital, a reclamação recorrente é a questão da demora, nós vamos nos deter nisso na entrevista, mas também a questão da falta de informação no próprio veículo, nos ônibus e nos pontos. Isso é fácil de corrigir? É fácil. Tanto é que nós, o ano que vem, toda a nossa programação está relacionada a essa questão. E usando a tecnologia para informar o usuário. Nós fizemos um hackathon, que é uma maratona para criar aplicativos. E através desses aplicativos, teve 60 pessoas que participaram, 15 grupos, e isso começa a estar disponível para o público. E nós vamos usar essas nossas paradas, ponto de ônibus, para colocar avisos nessas paradas do horário que o ônibus vai chegar, qual a linha que tem naquele trajeto, para onde esse ônibus vai. Exatamente, é o que precisa, né? Que parece uma coisa simples, mas a cidade ficou, em certa medida, abandonada. O investimento no transporte público ficou de lado. Então, agora nós fizemos as faixas exclusivas, esses 300 quilômetros, para dar velocidade e regularidade do transporte público. Isso que é importante. Então, e a informação do usuário é parte deste programa que nós estamos fazendo para a cidade de São Paulo. Agora, secretário, vamos falar da questão da velocidade que está gerando tanta celeuma. O prefeito Fernando Haddad esteve aqui e ele disse que até o fim do ano são 300 quilômetros desses corredores e faixas exclusivas para ônibus. Taxistas estão inconformados porque entendem, e é verdade, eles prestam um serviço importante para a cidade. Eles não estão na rua a passeio, estão trabalhando e servem à população. E têm esse direito de circular nos corredores quando estão com passageiros. Eles querem o mesmo direito para as faixas. Hoje o jornal mostrou que o Ministério Público encaminha esse pedido para a retirada dos taxistas, dá um prazo para a Prefeitura. Entretanto, ontem o prefeito Fernando Haddad já jogou para o mês de janeiro a decisão dessa causa tão complexa. E eu quero ouvir do senhor, taxista tem chance? Veja, primeiro o Ministério Público nos solicitou que fizéssemos um estudo para se o táxi atrapalha ou não a velocidade do ônibus. Fizemos esses estudos, foram 3 estudos, e detectamos que realmente atrapalha até em 25% a velocidade do ônibus. Por que é importante não ter interferência dentro do corredor ou dentro da faixa de ônibus? Porque o passo seguinte agora é você dar regularidade para o ônibus. E para dar regularidade não pode ter interferência nenhuma dentro dos corredores, dentro das faixas exclusivas. Para quê? Para que o usuário que está no ponto de ônibus, ele saiba exatamente o horário que vai chegar esse ônibus do ponto de ônibus. Então, é disso que se trata. E aí, pedidos para entrar na faixa exclusiva e nos corredores, nós temos mais de 20 pedidos. Nós temos idosos, médicos, autoridades, nós temos o fretamento, o transporte escolar, nós temos o corretor de imóveis, assim, a ambulância, além da ambulância, corpo de bombeiro.
polícia, o pessoal do carro forte. Bom, o senhor deu vários exemplos então, que de fato têm pesos diferentes. Mas centrando no taxista e na questão da velocidade. Então, o taxista, o estudo que nós fizemos, além de ônibus perder esses 25% de velocidade, ele transporta 1% e prejudica 99%. Mas não existe ainda uma decisão em relação a isso. O que o prefeito determinou? Primeiro, que fizesse o estudo, fizemos. Segundo, no mês de janeiro, nós vamos debater este assunto no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. E vamos debater esse assunto no Conselho das cidades. E a partir deste debate é que o prefeito vai tomar a decisão. O Ministério Público já tomou a decisão. O Ministério Público tem qual que é a decisão do promotor? Recomendando e dando um prazo de 45 dias para que nós tiramos os táxis dentro dos corredores, porque ele olhou esse estudo e verificou que realmente atrapalha. Como a prioridade é o transporte coletivo, e o táxi, ele é um transporte individual, tá certo? Que presta ele tem utilidade pública. Ele não é um transporte público. Tem essa sutileza da palavra, ela é determinante. Por que é determinante? Porque também a diferença do fretamento, do motofrete, do transporte escolar, é que o táxi, o poder público que define a tarifa. Fora disso, ele não tem outra diferença, tá certo? Agora, existe um direito adquirido, entre aspas, que os taxistas estão nos corredores de ônibus. E é por isso que nós estamos fazendo com cuidado, debatendo com a cidade. E tem mais, né? Ano eleitoral, né, secretário? E taxista é formador de opinião pública. E no ouvido de cada cliente que está ali no táxi, eles têm uma força, né? Sempre interessou isso também, não se trata disso. Na verdade é o seguinte, a prefeitura quer ouvir o taxista, o usuário do táxi, mas também quero ouvir o motorista de ônibus, o usuário do ônibus, o usuário do carro, que também nós temos muitas reclamações do usuário do carro. Porque quando o taxista fica fazendo aquele zigue-zague, ele atrapalha o ônibus e ele atrapalha também o carro e atrapalha todo o trânsito. Porque às vezes ele está no lado direito do corredor, ele precisa ir para o lado, está no lado esquerdo. Quer dizer, mas aí é uma questão de regulamentar, né? Mas a regulamentar é porque ele precisa às vezes sair do corredor para descarregar o passageiro ou entrar numa conversão à direita. E aí ele atrapalha todas as faixas que o carro usa. Então é um conflito e a cidade ela está cheia desse tipo de conflito. E a melhor maneira, ao invés de decidir de forma monocrática, é fazer o debate. Certo. E para isso que tem esses conselhos de transporte, conselho da cidade, e é exatamente isso que nós vamos fazer no próximo período. A última questão, no tempo que nós dispomos ainda, os semáforos da cidade. Nós estamos em época de chuva e invariavelmente cai uma chuva um pouco mais forte, são muitos os semáforos que param de funcionar e que ampliam o transtorno que já é o trânsito em São Paulo. Existe um trabalho emergencial no sentido de regularização, modernização desses semáforos para que isso não aconteça? A prefeitura vai gastar 220 milhões em recuperação semafórica. Nós fizemos um DNA de todos os semáforos da cidade de São Paulo. De 5.667 semáforos, nós detectamos que precisamos reformar 4.800. Desses 4.800 semáforos, nós até 31 de dezembro vamos reformar 2.000, porque fizemos a licitação, o levantamento, licitamos e começamos em agosto. E vamos continuar no mês de janeiro, fevereiro e março, que é época de chuvas ainda, a recuperação desses semáforos. Qual é a meta? Fora disso, a meta... Até março? Resolver até março? Não conseguimos, os 4.800 não conseguimos. E daqueles que nós já reformamos, quando chove, apenas 6% você tem que ir lá e recuperar. Aqueles que nós não reformamos, 53%. Então vai ter uma melhora já nesse final do ano. Além disso, tem um plano da prefeitura, uma determinação do prefeito, o Haddad, do plano que a gente chama de plano verão, que é o envolvimento de todas as secretarias, a Defesa Civil, para atuar em relação às possíveis enchentes, às grandes chuvas que vêm por aí. E precisa mesmo, né? Porque são previsíveis, né? É sempre, às vezes. Estamos com excesso, muita chuva, né? E eu agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite, obrigada, secretário. Boa noite. Estela.
O governo do estado pressiona a Prefeitura de São Paulo para fechar hotéis e pensões irregulares na Cracolândia, no centro de São Paulo, sob a justificativa de que eles facilitam o consumo e o tráfico de drogas na região. A área de inteligência da Secretaria da Segurança Pública chegou a elaborar um dossiê que foi encaminhado em novembro ao prefeito Fernando Haddad. O dossiê foi elaborado pela Secretaria de Segurança Pública e, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, ele foi entregue ao prefeito Fernando Haddad em novembro. Esta seria uma forma do governo estadual pressionar a prefeitura a fechar hotéis e pensões irregulares na região da Cracolândia. O dossiê contém fotos, endereços e a situação legal de 18 estabelecimentos entre pensões e hotéis. Desses, 10 estão em situação irregular, não tem sequer o alvará de funcionamento ou CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso poderia levar ao fechamento dos imóveis pela prefeitura. Na lista estão ainda imóveis invadidos e moradias coletivas, que, segundo o documento, podem ser frequentados por usuários de drogas e traficantes. Nós fomos ao centro de São Paulo para tentar conversar com os donos dos hotéis que ficam na região da Cracolândia. Em alguns, a informação era que os proprietários não estavam. O senhor é o proprietário aqui, não? Ele está? Não. Só amanhã de manhã. Seu Antônio trabalha há 40 anos como porteiro em um dos hotéis e aceitou falar. Ele está preocupado com a possibilidade do fechamento do hotel. Ele vem com essa atitude de querer fechar aqui, por quê? Por qual motivo? Ele tem que resolver o problema dos usuários de droga que está ali. Construiu uma favela ali, todo mundo rouba. Você anda nessa rua aqui, nessas ruas aqui do centro aqui, você não consegue nem respirar. O mau cheiro de fezes, urina, você entendeu? Então ele tem que resolver esse problema e não resolve. Então, fechando os hotéis, ele não vai conseguir resolver o problema. No hotel são 19 quartos, todos muito simples. A pernoite chega a R$40. Seu Antônio conta que não aluga os quartos para qualquer pessoa e diz que o movimento caiu muito. Então você não tem segurança, é ou não é? E é complicado você trabalhar nesse centro aqui. Já foi bem melhor, né? Atualmente está desse jeito aí que vocês estão vendo aí, ó. Quer dizer... A região está abandonada. A região está completamente abandonada. A prefeitura confirmou que recebeu o dossiê e que está analisando o documento. Na avaliação da prefeitura, fechar os locais sem oferecer assistência aos usuários pode levar mais pessoas para as ruas e piorar a situação da região, que já assiste ao surgimento de uma nova favela na Alameda Dino Bueno. No local são cerca de 100 barracos, erguidos há poucos meses, na grade do terreno da antiga rodoviária. Em nota, o governo do estado diz que não há qualquer entrave nem divergências nas diversas parcerias entre o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, iniciativas conjuntas das duas esferas de governo na região estão sendo planejadas e conduzidas de comum acordo, sem quaisquer resistências, respeitadas as leis e o interesse público. A seguir, Papa Francisco completa 70 anos e toma café com moradores de rua. E a violência na Síria. Bombardeio deixa 76 mortos, 28 são crianças. Hoje é aniversário do Papa Francisco. O pontífice completou 77 anos. As comemorações começaram já no final de semana, quando Francisco, acompanhado por crianças, cantou parabéns e soprou velhinhas em um bolo. Hoje, segundo o Vaticano, o Papa celebrou a data com uma missa no início da manhã. Depois, tomou café da manhã com 4 moradores de rua que vivem perto do Vaticano. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar do Japão. O governo do primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou hoje um plano para o aumento de gastos militares. O país gastará 230 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Comprará de submarinos a barcos anfíbios para o desembarque de fuzileiros navais. Com essa parafernália, o Japão procura se proteger da China. No mês passado, os chineses criaram uma zona de proteção sobre um arquipélago que os japoneses reivindicam como sendo deles. Os chineses também têm aumentado seus gastos militares. Mas essa coreografia não significa que estamos em contagem regressiva para uma nova guerra no Pacífico. E isso por 2 razões. A primeira, um conflito não interessa aos Estados Unidos, que tem forte contingente militar estacionado no Japão e que, ao mesmo tempo, é o principal parceiro comercial da China. A segunda razão é bem mais simples.
Os dois países se armam por uma questão de dissuasão. Se eu sou forte, você me teme e não me agride. Se você é forte, eu tenho medo de você e não seria louco de te agredir. Outra dimensão importante dos novos gastos japoneses está na mudança de estratégia. Durante a Guerra Fria, a agressora em potencial para a União Soviética era a União Soviética e agora passou a ser a China. Mas vejamos um pouco de história. Em 1945, depois de longa guerra e 2 bombas atômicas, o Japão se rendeu aos Estados Unidos. Os japoneses desistiram de conquistar territórios continentais da Ásia. Em lugar de forças armadas de verdade, montaram uma máquina militar com poderes apenas defensivos. E os americanos garantiam a proteção do arquipélago japonês. De 10 anos para cá, o orçamento militar japonês foi diminuindo. Voltou a subir há quase um ano depois da eleição que levou o conservador Shinzo Abe à chefia do governo. E esse orçamento agora sobe a uma velocidade mais acelerada por causa dos chineses. O governo de Pequim já reagiu e disse que estava acompanhando de perto as decisões do Japão e qualificou de pouco razoáveis esses gastos militares. É a regra verbal do jogo. Só faltava os chineses aplaudirem. É assim que o mundo gira. Boa noite. Bombardeio na Síria deixa 76 mortos, entre eles 28 crianças. Um vídeo amador divulgado na internet seria supostamente do bombardeio em Alepo. As imagens, que não podem ter autenticidade comprovada, dada a restrição ao trabalho da imprensa no país, mostram casas e prédios completamente destruídos. O ataque aconteceu no último domingo e teria sido de autoria das forças de segurança do presidente Bashar al-Assad. Enquanto isso, o regime sírio acusa o grupo rebelde Nusra, ligado à organização terrorista Al-Qaeda, de ter matado mais de 100 civis na cidade de Nadra, ao norte de Damasco. O massacre teria acontecido na última quarta-feira. As vítimas seriam funcionários públicos. A ação foi informada pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos na semana passada, mas o número de vítimas era de 32. A seguir, a preparação do Atlético Mineiro para o primeiro jogo do Mundial Interclubes. E o acordo entre Rússia e Ucrânia. Apesar da onda de protestos da população, os dois países assinam um tratado comercial. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E começamos falando de São Silvestre. Celso Cardoso. Estela, contando os dias para a corrida de rua mais famosa do país. E quem sabe uma vitória brasileira, algo que não acontece desde 2010, quando Marilson Gomes subiu no lugar mais alto do pódio. Na última edição, prevaleceu a força dos africanos. Em 2012, a corrida de rua mais famosa do Brasil voltou a ter o trajeto tradicional com a chegada na Avenida Paulista. No ano anterior, a reta final da prova aconteceu no Obelisco do Ibirapuera. Outra mudança foi no horário. A tarde foi trocada pela manhã, o que agradou a grande maioria dos atletas. Depois de quase 9 décadas de história, a São Silvestre se tornou muito mais que uma simples corrida. Ela é um evento que fica mais grandioso a cada ano. A prova de 2012 teve cerca de 25 mil participantes, uma legião de pessoas, todas elas partindo da principal avenida da cidade de São Paulo. A prova em si não teve muitas novidades. No pelotão da frente, 7 africanos dividiam o favoritismo com os brasileiros Gilmar Ferreira da Silva, José Roberto Jesus, Reginaldo da Silva e Giovanni dos Santos. E foi na metade da corrida que os conhecidos atletas do Quênia começaram a mostrar que de São Silvestre eles entendem, e muito. Edwin Kipsang, número 223, Mark Korir, 201 e Joseph Aperumoi, 227, se distanciaram dos outros corredores e abriram o caminho para mais uma vitória queniana nas ruas da capital paulista. Nos 5 quilômetros finais, Kipsang assumiu a ponta da prova e, com um ritmo bastante forte, nem foi ameaçado pelos compatriotas. Em seguida, veio Joseph Aperumoi e, em terceiro, Mark Korir. Giovanni dos Santos levou o Brasil ao pódio, chegando na 4ª colocação. Com esse resultado, o Quênia somou 13 vitórias na corrida masculina contra 11 do Brasil. E em 2013...
Nova vitória dos africanos ou alguma surpresa brasileira? A resposta só dia 31, na 89ª edição da corrida de rua mais famosa do país. Bayern de Munique é o primeiro finalista do Mundial de Clubes da FIFA. O time alemão se garantiu na decisão ao bater o Guangzhou da China por 3-0. Amanhã é a vez do Atlético Mineiro brigar por um lugar na decisão. O time brasileiro enfrenta o Raja Casablanca, representante do país sede, que vem de 2 vitórias no torneio. Ronaldinho Gaúcho é a grande atração da partida. Próximo da estreia no Mundial, amanhã contra o Raja Casablanca, o Atlético Mineiro fez um treino de portões fechados em Marrakech. Durante o período que a imprensa teve acesso ao treinamento, Ronaldinho Gaúcho participou da atividade. Hoje, o craque concedeu entrevista coletiva e falou do sonho de fazer história no Galo e sobre o próximo adversário do time mineiro. Muito feliz, de ter o meu trabalho reconhecido, em quase todo lugar que eu passo. Então, motivo de muita alegria, até ter que agradecer o carinho de todos os marroquinos, onde eu passo aqui, todo mundo me trata com o maior carinho. A motivação é muito grande, eu vim para o Atlético, meu sonho era fazer história no clube. Então vem essa possibilidade de levar o nome do Atlético mais longe ainda. Eu vivo cada coisa no seu momento, agora é o momento do Galo, foco 100% aqui. Todo mundo só falava no Monte Rei, então acabou sendo uma surpresa, porque nós conhecemos pouco da outra equipe. Então tivemos a possibilidade de ver esse jogo, é uma equipe forte, muito boa. E a Portuguesa ainda briga para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Dia 27 de dezembro será julgado o recurso da Portuguesa, que ontem foi punida com a perda de 4 pontos pela escalação do meia Everton contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda inconformado com a punição imposta pelo STJD, o presidente do clube, Manuel da Lupa, reuniu a imprensa e garantiu que vai até as últimas consequências para evitar o rebaixamento. Visivelmente abalado, Manuel da Lupa clama por justiça. Quase que implora aos 9 julgadores do STJD que irão definir o futuro do clube no dia 27 de dezembro no Pleno. O presidente desconfia que o primeiro julgamento do caso Everton, que de fato entrou em campo de forma irregular na última rodada do Campeonato Brasileiro 2013, foi uma encenação, um jogo de cartas marcadas. O relator traz pronto o relatório. Antes de começar o julgamento, teve um repórter que é conhecido no Rio de Janeiro, que trabalha há 20 anos, ele já falou para mim o quanto que ia ser o placar. Ele falou para mim e para 2 ou 3 estavam junto comigo, falou até para o Zanforlin também, olha, vocês vão perder de 5-0, talvez pode ser que vocês tenham um votinho aí para ficar 4-1, para não ficar mal, porque a gente sabe tudo que corre aqui nos corredores. Esgotadas as instâncias desportivas, a Portuguesa estuda entrar na justiça comum, a fim de evitar uma nova punição, agora com a FIFA, que é radical com esse tipo de apelação. A Lusa pretende achar um caminho alternativo, o Estatuto do Torcedor. O clube tem que esgotar todas as esferas da justiça desportiva. Depois que fizer isso, aí pode procurar a justiça comum. Mas você sabe, todo mundo sabe, que você tem torcedor, você tem consumidor, você tem pessoas até influentes que estão aí desesperadas para ver a situação modificar. Quer dizer, essas pessoas você não segura. E o presidente da CBF lamentou a decisão do STJD, né? Ele disse que achou um erro o Campeonato Brasileiro ser decidido, pelo menos o rebaixamento, na justiça desportiva e não o resultado do campo. Por outro lado, disse também que o STJD é independente e a CBF não tem a menor influência em relação à decisão do tribunal. Por outro lado, o grupo Bom Senso FC também criticou a decisão do STJD e hoje emitiu uma carta em resposta ao presidente da CBF. Entre outras coisas, questiona o calendário, muito mal feito, a fórmula do Campeonato Paulista, a omissão da CBF em relação ao que eles pedem em relação aos clubes, a punição dos clubes que não pagam os jogadores. Quer dizer, o movimento Bom Senso continua batendo forte nos dirigentes do futebol brasileiro. Isso mesmo. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.
E é com você, Gabriel. Apesar da onda de protestos, a Ucrânia assina acordo comercial com a Rússia. O acordo tem como objetivo retirar os obstáculos comerciais entre os dois países. O tratado foi assinado durante a visita do presidente Viktor Yanukovych à Rússia. Enquanto isso, manifestantes continuam a protestar contra o governo na Praça da Independência em Kiev. A aproximação entre o governo e a Rússia deve acirrar ainda mais os ânimos no país. Os manifestantes querem que a Ucrânia se afaste da Rússia e assine um acordo com a União Europeia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. A Máquina Pede. Fabrício Carpinejar pergunta. Confira hoje, 11h30 da noite.